A Bíblia é mais do que um livro, é a voz de Deus falando conosco. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma mensagem que pode fortalecer sua fé e transformar sua caminhada. Fique até o final. O pecado é um conceito que, em muitas religiões, refere-se a uma ação, atitude ou pensamento que é considerado em desacordo com os princípios, leis ou comandos divinos. De forma geral, o pecado é visto como uma violação da moralidade ou das regras espirituais estabelecidas por uma crença religiosa. No cristianismo, por exemplo, o pecado é entendido como qualquer transgressão contra a vontade de Deus e pode se manifestar em ações, palavras ou até em pensamentos. Além disso, em diversas tradições religiosas, o pecado pode ser classificado de diferentes maneiras, como o pecado original, herdado da humanidade após a queda de Adão e Eva, segundo o cristianismo, ou pecados individuais cometidos por cada pessoa. O perdão e a redenção do pecado são temas importantes em várias crenças, com práticas como o arrependimento e a busca pela misericórdia divina, sendo formas de superar o pecado. A Bíblia fala sobre o pecado de diversas maneiras, e ele é central para a compreensão do relacionamento entre o ser humano e Deus. Aqui estão alguns pontos-chave sobre o que a Bíblia ensina sobre o pecado. A definição de pecado. A Bíblia define pecado como a transgressão da lei. 1 João 3:4. Isso significa que pecado é qualquer ato, palavra ou pensamento que vai contra os mandamentos e a vontade de Deus. O pecado entrou no mundo. No livro de Gênesis, a Bíblia descreve como o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, os primeiros seres humanos, quando desobedeceram a Deus no jardim do Éden. Gênesis 3. Esse evento é conhecido como a queda. E o pecado original, como é chamado, afetou toda a humanidade. Todos pecaram. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são pecadores. Em Romanos 3:23, está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que, independentemente de nossa moralidade ou esforços para ser bons, todos os seres humanos falham em cumprir os padrões de Deus. As consequências do pecado. O pecado tem consequências espirituais e físicas. Em Romanos 6:23, disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado separa o ser humano de Deus, e essa separação é muitas vezes referida como morte espiritual. Além disso, o pecado traz sofrimento e destruição na vida terrena. A salvação através de Jesus Cristo. A Bíblia ensina que, apesar de todos pecarem, Deus oferece perdão através de Jesus Cristo. Em 1 João 1:9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A morte de Jesus na cruz é vista como o sacrifício que paga o preço do pecado e oferece a possibilidade de reconciliação com Deus. João 13:16. O arrependimento. Arrependimento é uma atitude fundamental diante do pecado na Bíblia. Em Matos 13:19, é dito: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O arrependimento envolve reconhecer o pecado, se afastar dele e buscar viver de acordo com os ensinamentos de Deus. A luta contra o pecado. A Bíblia reconhece que, mesmo após a salvação, os cristãos ainda enfrentam a tentação e a luta contra o pecado. Em Romanos 7, Paulo fala sobre essa batalha interna e a dificuldade de fazer o bem, mas enfatiza que, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, é possível vencer o pecado. Em resumo, a Bíblia ensina que o pecado é uma transgressão contra a vontade de Deus e tem sérias consequências, mas também oferece esperança através da salvação em Cristo, que perdoa os pecados e oferece uma nova vida para aqueles que se arrependem e creem nele. Obrigado por assistir. Siga, curta o vídeo, comente e compartilhe se gostou, e então você estará me ajudando nessa obra.